Boa noite, amigo telespectador. Seja muito bem-vindo ao programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Hoje vamos discutir sobre a aceitação da ciência tradicional de teorias que antes eram taxadas como puramente espiritualistas. Para falar sobre isso, está aqui conosco o Dr. Pedro Antônio Grisa. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Douglas. Realmente a ciência vai progredindo. O conhecimento do ser humano, os mais profundos conhecimentos, são mais antigos do que se supõe. E são verdadeiros. Essa história de que verdade vai depender disso, daquilo, eu digo, não, para mim, a verdade, ela é eterna, quanto o universo. As coisas, digo sempre que as leis que regem o universo, a vida, o ser humano e a mente humana, são eternas quanto o universo. Doutor Pedro, parece que os cientistas andaram lhe escutando, porque tudo aquilo que o senhor já fala há décadas, hoje a gente pesquisando na internet consegue ver que tem uma imensidão de pesquisadores científicos realizando diversos experimentos que eles mesmos dizem são experimentos paranormais, para testar os efeitos subjetivos da mente sobre o corpo. Eles estão apelidando esses estudos de ciência da alma. Veja, a ciência da alma é tão antiga quanto o Império Romano, pelo menos no conhecimento do Ocidente. Porque lá os romanos já diziam, já falamos isso aqui em outros programas, mens sana in corpore sano. O que é a mente? É a mesma coisa que eu digo hoje, a pessoa quer fazer diferença entre mente, espírito, alma. Tudo isso para mim é a mesma coisa. Não tem diferença alguma. Apenas são nomes dados diferentes à mesma realidade. Então hoje, quando e a paranormalidade existe desde todo sempre. Quando o ser humano começou a sofrer a primeira vez, já começou a desencadear os seus talentos correspondentes oriundos do sofrimento, que é a depressão como talento, a paranormalidade como talento e o superdotado como talento. Não é pensar que hoje temos mais superdotados que antigamente. Eu digo, até pode ser, porque hoje sob alguns aspectos, temos mais sofrimentos que antigamente. Então, o sofrimento exige desempenho mental da pessoa, para ela poder sair do perigo e encontrar a saída para a sobrevivência. E aí está o maior exercício, sempre feito sobre a mente humana. Doutor Pedro, o foco de muitos cientistas é o efeito do pensamento sobre o corpo, do pensamento positivo principalmente. Sim. Coisas que o senhor já pregou há muito tempo, né? Os efeitos benéficos do pensamento positivo. E as religiões pregam há muito mais tempo do que eu. Porque eu digo, toda religião explica que a pessoa precisa aprender a orar, a rezar, a meditar, enfim, fazer sua união com Deus. Isso é pensamento positivo, porque eu digo, na sua raiz, na sua maior profundidade, porque eu digo, eu só fui buscando, ao longo dos meus estudos, comparando entre o que um conjunto de pensamentos ou de conhecimentos tinha a ver com outro conjunto. Então eu comecei olhando primeiro a natureza. Como é que a planta cresce? Para a planta poder crescer, tem algumas exigências básicas. Por exemplo, água, sol, terra fértil e assim por diante. Sem isso, sem esses três elementos, a semente é sempre a mesma. Feijão vai ser sempre feijão, mas o feijão o pé de feijão vai ficar mais bonito conforme essas condições complementares que dão fundamento a vida dentro da planta. E assim vale para qualquer planta. Depois eu fui comparar a minha religião, que na época era o cristianismo, na edição da Igreja Católica, então eu sempre fui olhar o que dizia. Então mandava rezar. O que é rezar? É você pedir a Deus para que te ajude, ou agradecer a Deus por ter te ajudado. Então tudo isso é a essência de qualquer pensamento positivo. Por quê? O que é o pensamento positivo? Quando você busca um apoio para ter mais autoconfiança. Como Jesus de Nazaré mesmo diz, tenha confiança, levanta e anda. Então, o milagre acontece também. Então tudo isso está interligado. Depois, quando surge a ciência cristã americana, que vai falar das preces científicas. Depois, quando surge a história do pensamento positivo. Depois, quando surge o controle mental do José Silva, todos dizem a mesma coisa, apenas utilizam expressões, conjuntos de informações diferenciadas só nas aparências
e não na sua essência. Ok, doutor Pedro. Então, dando continuidade às aparências, cientistas americanos de 4 universidades se reuniram com outros pesquisadores físicos nucleares, neurologistas, diversos profissionais renomados da ciência americana. Eles fizeram um estudo para comprovar o efeito orgânico dentro do organismo das pessoas que possuem um pensamento positivo. Eles descobriram e conseguiram comprovar, através da publicação desse estudo, que pessoas que se mantêm com pensamentos positivos, mesmo em situações de estresse, o organismo passa a liberar várias substâncias dentro do organismo. A principal delas é a serotonina, que é o hormônio associado à felicidade. Um hormônio que diminui os níveis de estresse, reduz e pode até neutralizar os efeitos orgânicos do estresse no organismo. Daí reduz o risco de infarto, bota o sistema imunológico para funcionar a todo vapor. Foi essa a comprovação que eles chegaram, coisa que o senhor também já falava há muito tempo. Inclusive eu tenho um tema específico dentro do terceiro ano do nosso curso de formação do parapsicólogo clínico, que fala prazer, satisfação e felicidade. Então eu digo, a felicidade é perene, porque a felicidade depende de 2, 3 condições essenciais. Primeiro, que a pessoa vai estar ligada a uma confiança fundamental. Eu digo, não importa se essa confiança, se essa é fruto de um fanatismo, ou se é fruto de uma crença de um Deus que é valorizado por essa ou por aquela religião, se é ligado a aquela divindade patrocinada por essa ou aquele conjunto de conhecimentos, ou se a felicidade vem fundamentada, acima de tudo, na garantia tranquila da sobrevivência do indivíduo e do grupo, porque o indivíduo não sobrevive sem o grupo. Então eu digo, isso tudo está interassociado. Então, eu percebi isso há mais tempo, digo, até lá no meu livro, Liberte Seu Poder Extra, cuja primeira edição foi em 83, vem reforçado no livro que produzi com o Frei Gulino Bach, A Cura pela Imposição das Mãos, e depois vem reforçado para os livros seguintes, Paranormalidade para Todos, em que eu coloco lá, inclusive, que a pessoa se alimenta mais de pensamentos do que de alimentos, porque o mental sempre vale mais que o biológico. Então, eu digo, tudo isso tem a ver com essa história que agora os cientistas finalmente, eu digo, aqueles que se dizem cientistas, digo, para mim não são tão cientistas assim, tem pensadores antigos que são mais cientistas que esses cientistas modernos, que só querem ver aquilo que os olhos enxergam, querem ver os resultados que as micropartículas do nosso organismo apresentam, com seus instrumentos maravilhosos. Tudo isso, digo, vem somar. É maravilhoso saber disso. É ótimo. Só que eles ainda estão focando as aparências, aquilo que aparece. Digo, a parapsicologia não precisa de laboratório onde tem que provar isso e aquilo. O laboratório da ciência parapsicológica, na sua essência, é a mente humana, é o ser humano. E a mente humana, digo, está dentro das categorias dos seres invisíveis. Digo, quem vê a lei da gravidade puxando? Ninguém. Quem sente a lei da gravidade? Ninguém. Digo, quem já viu o subconsciente passeando por aí? Ninguém. Quem viu o inconsciente Freud passeando por aí? Ninguém. Porque isso faz parte das essências do ser humano, da mente humana, de como nós funcionamos. Digo, quem já viu o que comanda a seiva de uma planta subindo pelo tronco e pelos galhos, pelas folhas e pelas flores e pelos frutos? Digo, ninguém vai ver nada. Vai ver o movimento dos elementos bioquímicos, dos elementos perceptíveis aos nossos sentidos. Mas o que de fato comanda esse processo? Eu já falei aqui no programa anterior, a meu entusiasmo lá de criança, frente à dália que havia florido lá na ponta do galho. Eu digo, ninguém vê o que acontece dentro. Não adianta dizer, porque tudo isso é essência, essência é imperceptível aos nossos sentidos. Então, obrigado, meus grandes reconhecidos cientistas dentro de uma categoria de pensamento humano. Porque eu digo, quem é mais cientista? É o teólogo? O teólogo também olha a Deus de uma forma limitada. Porque o teólogo estuda a Deus
já disse uma vez, conta a lenda, né, conta a historinha, de que Santo Agostinho estava na praia pensando em Deus. E aí ele vê o menino que vai lá na praia com uma concha, lá no mar com uma concha, abre um buraquinho na areia e joga a água da concha dentro do buraquinho. Ele vai e continua transportando a água do mar para o buraquinho. Aí Agostinho diz: "O que você está fazendo aí?" Ele disse: "Eu estou querendo botar o mar aqui dentro desse buraquinho." Aí Santo Agostinho diz: "Ah, menino, o que é isso? Nunca você vai conseguir isso." Disse: "Você quer colocar Deus dentro da sua cabeça?" É a mesma coisa. Então, essa questão de que o invisível, como o imaginário, não tem limites, não tem tamanho. É do tamanho do universo e muito mais, e é tão minúsculo quanto a menor partícula perceptível aos nossos sentidos, eu digo, que houve um tempo que a molécula era a partícula mais, depois foi o átomo, depois foram as partículas subatômicas, e agora são as partículas atômicas, aliás, e depois as partículas subatômicas. Então, o tamanho perceptível da matéria, o elemento menor, é tão imenso quanto o próprio universo. Ok, doutor Pedro. Agora nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós já voltamos com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Há 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar começou a existir e a se organizar num conjunto de planetas, satélites e outros astros, sob a luz do astro-rei, o Sol. Dentre os inúmeros planetas está a Terra, que tem todos os elementos necessários para que a vida seja possível. Esse planeta, seguindo as leis perfeitas e imutáveis, começa a ser habitado e milhões de espécies vivas vão surgindo. Mas a maior obra do grande Criador, o Deus da vida, só foi pensada e criada bilhões de anos após as primeiras criaturas surgirem. Seria essa obra tão complexa, difícil de ser projetada e criada? Seria essa obra demasiado perigosa para existir antes? Ou essa obra, por sua grandeza, teria sido apenas iniciada e necessitado mais tempo para ser concluída? Há apenas 10 bilhões de anos, a grande obra é apresentada ao planeta. A caçula das criaturas começa a existir. O Homo sapiens, o homem inteligente. O planeta azul tem um novo rei, o ser humano. E há 10 milhões de anos, esse ser procura-se. Tenta encontrar sua origem cosmodivina, seu equilíbrio interior, seu autoconhecimento, seu modo harmônico de ser. Nas últimas décadas, dedicou-se intensamente ao estudo das leis que regem a matéria, e a cada dia o homem é surpreendido com novas tecnologias que propiciam sempre mais conforto e prazer. E ao mesmo tempo, esse ser sente-se cada vez mais num vazio existencial. E eis então que surge uma nova ciência, a parapsicologia, que vem resgatando o ser humano como tal. Um novo homem, com novos valores, com uma nova consciência, com uma nova cosmovisão. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Doutor Pedro, no bloco anterior a gente estava falando sobre o estudo norte-americano de cientistas que comprovaram os efeitos benéficos do pensamento positivo sobre o corpo humano. Em entrevista, os cientistas, eu achei interessante, separei aqui um fato para o senhor, que os cientistas já haviam feito esses experimentos outras vezes sem resultados positivos, sem conclusões positivas. Certo. Dessa vez, eles incluíram na equipe deles um físico nuclear, um famoso físico nuclear americano. E a presença dele foi imprescindível para o sucesso do experimento. Depois, Sim. No final, quando eles apresentaram, um repórter perguntou para ele o que houve, o que teve de diferente nesse experimento para os anteriores. Ele falou: nesse nós acreditamos que a gente ia encontrar um resultado positivo. Veja, a atitude mental do pesquisador. Na física quântica, se diz que
o evento muda de acordo com o pensamento do pesquisador. Já existem essas informações, digo. Mas muito antes disso, digo, a gente pode perceber o quê? Que há coisas que são observáveis por qualquer pessoa. Quem é mais feliz, quem está mais contente, quem está mais confiante, quem está mais determinado, consegue as coisas com muito mais resultado. E quem não está contente, quem está azedo, quem está reclamando, quem está falando mal, quem nunca está contente com o que tem, esse vai ter dificuldade de conseguir os resultados. Então eu digo, eu tenho isso tudo em CDs, digo, um CD que eu sempre indico para as pessoas que às vezes vêm lá no Instituto com dificuldade de saúde, o CD número 3, Saúde e Vitalidade. O que consta nesse CD? Procurar fazer com que a pessoa perceba as coisas boas que tem na sua vida, especialmente na área da saúde, da vitalidade, do seu organismo vivo, sadio e vigoroso. Quanto mais a pessoa percebe, e percebe resultados positivos na sua vida. Então, constatar que eu já venci na vida. Então, eu digo, dos argumentos mais poderosos que eu tenho usado e que tem mostrado resultado, é quando eu digo para a pessoa, veja, a sua depressão vem de onde? Vem do fato de você ter nascido de uma gestação difícil, que a mãe nem esperava, e depois ainda o parto da sua mãe foi difícil, o seu nascimento foi complicado. Então o que acontece? Mas então você ficou pensando só no sofrimento, na dificuldade, no obstáculo. Quanto mais pensa nisso, mais depressivo você é. Agora, quando você percebe que isso foi apenas uma aparência, um momento passageiro, mas a grande verdade qual foi? Que você nasceu vivo, normal, perfeito, sadio, e ainda nasceu bonito e inteligente sobremesa. E assim por diante. Então o que eu faço? A pessoa foca e vai lá, dá para, chegando em casa, dá um abraço na sua mãe e diz, nós somos campeões, nós vencemos a morte. Quem venceu a morte vai ter medo de quê? O dia que eu nasci, a mãe tinha medo que nós dois fôssemos morar lá na casinha fria do cemitério, mas na verdade nós vivemos. Então nós somos vitoriosos, nós somos vencedores, nós somos campeões. Perceber isso é uma terapia fantástica. E eu digo, e vale para todos vocês que estão ouvindo agora que tem alguma complicação nesse campo. Doutor Pedro, os cientistas, eu acho que sem querer comprovaram uma outra tese sua, a de que doença não existe, né? Porque se o pensamento positivo conseguiu neutralizar as chances de infarto, risco, de um taquicardia, então logo o pensamento, as doenças podem ser, como o senhor já afirma, uma manifestação do corpo de alguma coisa errada na nossa cabeça. Exatamente. Porque eu digo, na verdade, porque eu digo, durante 33 anos eu meditei, pesquisei, conversei comigo mesmo, com Deus, com tudo que eu tinha chance de me relacionar para entender por que aquela frase lá naquele livro de Yoga para Cristãos, que eu estudei em 63, dizia que doença não existe. Se minha mãe vive doente, se eu já passei por tantas dificuldades de saúde e tudo mais, como é que doença não existe? Até que um dia bateu a ficha. Deus não pode ter inventado o mal. Isso é estupidez. Isso é bobagem de teólogo que não entende nada de Deus. O mal não existe. Deus não pode ter sido estúpido se Ele criou tudo e Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus... Ele não pode ter criado o mal. Então, se o mal não existe, a doença também não existe. Então, tudo que Deus nos apresenta, Deus escreve certo por linhas tortas. O povo sabe tudo. Basta a gente saber ouvir, entender o que fala. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, doença não é um mal em si. A dor dói, mas não é problema, é comer solução. Porque avisa que nós temos que dar atenção àquela área do nosso organismo. A mesma coisa, a doença não é problema. Não é um mal em si. Doença é estratégia de libertação de um perigo maior. E assim por diante. Então isso está no meu CD número 16. Digo, quem quiser tem lá como estudar. E quem já ouviu e não entendeu direito, já ouviu 30 vezes, vai ouvir 31 vezes.
Porque muitas vezes nós não temos possibilidade de ouvir aquilo que na nossa mente está bloqueado. Por mais que nossos ouvidos escutem, a nossa mente não entende, se você não está aberto para o entendimento. Ok, doutor Pedro, um outro grupo de cientistas no Canadá fizeram outro estudo também bastante interessante. O objetivo deles era entender aquilo que a mente humana consegue perceber, o que o subconsciente percebe, que o consciente não percebe. Então eles pegaram um grupo de pessoas, mostraram para esse grupo de pessoas 10 fotografias de 10 indivíduos diferentes. Dentre esses indivíduos haviam pessoas comuns e haviam bandidos condenados. Eles botaram uma roupinha normal nas pessoas para parecerem pessoas normais. Pegaram o objeto do teste das pessoas, né, e foram mostrando essas figuras rapidamente, só podia olhar durante 1 segundo para essas imagens. E as pessoas tinham que separar numa pilha as pessoas que elas confiavam e na outra pilha as pessoas que elas não confiavam. 90% das pessoas que colocaram as cartinhas do lado dos não confiáveis escolheram corretamente as pessoas nas quais elas não deveriam confiar, que eram bandidos, criminosos, assassinos, estupradores, todos bandidos que já haviam sido condenados por crimes bárbaros, violentos. Veja, a pessoa que não está bloqueada por conhecimentos muito científicos, eu digo, como chamam por aí, a pessoa que é capaz de olhar com mais naturalidade, com mais tranquilidade, ela já percebe. Eu sempre falo que as pessoas às vezes dizem assim, o olhar desse cara não é confiável. Porque todo mundo sabe, a ciência popular sabe há séculos e milênios. Olhar é espelho da alma. E se a alma é a mesma coisa que a mente, e se a mente tem a ver com as atitudes mentais e as atitudes comportamentais, com as reações emocionais, então lá nos espelhos da alma, nos olhos, já estão presentes as informações se esse cara é confiável ou não. O que eles olharam para aquela foto? Mas só que do olhar se irradia sobre o rosto da pessoa. As feições do rosto, as contrações do rosto, que às vezes nós nem percebemos, a pessoa é capaz de, numa fotografia instantânea, de menos de um segundo, que a pessoa olhava para a foto, já identificava se aquela pessoa, que mensagens eram transmitidas pelos olhos, pela coloração do nariz, pela coloração das faces, pela contração de cada elemento da face da pessoa. Eu tenho cara de santo, eu não sei se eu sou, mas em todo caso, as pessoas chegam na minha sala, todo mundo fica bem. Por quê? Porque eu tenho uma atitude mental, que quando a pessoa entra na minha sala, eu já sei que eu vou poder colaborar com essa pessoa em alguma coisa. O que ela vem buscar? Eu não sei, eu não sou vidente. Mas eu sei que ela vem buscar alguma coisa que ela sabe que eu posso. Quando ela se senta à minha frente e percebe que eu estou com uma atitude mental de buscar ajudá-la, já começou a terapia. A terapia mais profunda e mais importante não é feita pelas palavras. A terapia mais profunda é feita pela telepatia, pela comunicação daquilo que o nosso corpo retrata da nossa mente. Especialmente o olhar, especialmente a forma de você até sentar. Aqui o João sempre diz, Grisa, como que você vai ficar sentado? Assim, ajeita a câmera para mim. Então eu digo, o que acontece? Porque a minha formação básica, é moleque da roça. E que não tinha um lugar fixo para ficar olhando. Eu era curioso para olhar para tudo que era lado. Mas também depois eu sou ator. E o ator não gosta de ficar preso a uma direção só. Então, aqui na televisão, como em outros momentos que eu estive dentro, a minha maior dificuldade era ficar com o olhar como se estivesse olhando para o público. Por quê? Ainda mais que eu não enxergo a câmera. Então mais ainda, fica difícil de você parecer que está olhando para o público. Agora, se eu estou olhando para vocês, repara em mim, e vocês percebem também que nesse programa eu sempre quero falar alguma coisa que beneficie a vocês que estão assistindo o programa, a vocês que estão ouvindo o programa, a vocês que estão interessados no assunto,
ou até quem não está interessado. Eu tenho depoimento já, ele diz, a pessoa passou, Grisa, na sala, e quando viu que era você que estava falando, a pessoa parou. Por quê? Porque ele percebeu que eu sou um cara que quer bem as pessoas. Isso eu posso falar com toda tranquilidade. E todos os meus livros escritos, todos os meus CDs produzidos, tudo visa ajudar as pessoas a serem melhores e mais felizes. Então eu digo, tudo isso é terapia, pode chamar assim, mas é mais que isso, é o caminho para a felicidade. Perfeito, Dr. Pedro. Você de casa pode aprender muito mais sobre parapsicologia do Sistema Grisa em nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite.